Olá, pessoal. Sejam todos bem-vindos a mais um podcast CH9 Ponto de Vista. Esse podcast tem um propósito de discutir, debater assuntos do cotidiano e também do mundo corporativo, de uma forma simples e objetiva. Hoje nós vamos falar de um tema muito, mas muito importante, que é o desenvolvimento humano como estratégia de negócio. E digo para vocês, eu li uma frase que dizia mais ou menos assim: cuidem dos seus colaboradores para que eles façam o zelo com seus clientes. E nós estamos aqui com um convidado muito especial, que é meu amigo, Oswaldo Maia, diretor de Gente e Gestão. Muito obrigado, mais uma vez. A gente já se conhece há tanto tempo. Quem diria, hein, Oswaldo? Que bom, né? Estamos aqui, né? Agradecido muito aí dessa oportunidade, né, de poder bater um papo sobre gestão de pessoas, muito importante. Legal. E eu vou já mandar bala aqui, tá? Eu queria saber como é que foi o nascer dessa paixão sobre gente de gestão, cara, porque eu te conheci antes, né, vamos dizer assim, então eu falei, uai, como é que seria isso, né? É uma coisa importante que eu gostaria de saber. Interessante, Piazza. A paixão por gestão de pessoas, ela nasce até antes de eu estar na área. Ok. Tive uma oportunidade muito grande de começar minha carreira profissional na indústria, e na indústria eu passei por várias funções, né? Quando eu comecei como auxiliar industrial, eu tive a oportunidade de poder trabalhar com bastante pessoas e convivendo isso na operação muito grande. E é interessante que uma das coisas que me despertou é que, por muitas vezes, eu com a área operacional não era olhado como eu imaginava que poderia ser olhado. Né? Tinha um viés aí. Tinha um viés. Dava uma impressão, um efeito até um pouco separatista, né? Aqui você tem a produção, aqui você tem o RH com suporte. E muitas vezes não tinha aquela oportunidade de ser ouvido, de participar, de ter um plano de treinamento. Aí foi onde passei a me interessar. Para poder até desenvolver, crescer na empresa, eu cheguei até a perguntar muitas vezes para o meu chefe, como que eu faço para chegar um dia na sua posição? Caraca, você provocava, hein? E ele falou assim, estuda. E acho que a minha primeira aprendizado foi uma coisa assim, bem pessoal, né? Ele chegou e falou assim, cara, estuda que você vai se desenvolver. Eu falei, gostei. Fui atrás de me desenvolver. Tive a oportunidade de passar por várias fases até chegar à posição de supervisão. Fiquei praticamente uns 4, 5 anos convivendo na operação. E até que um dia teve uma oportunidade, a empresa que eu trabalhava começou a falar de qualidade total, né, TQC na época, onde abriu a área de qualidade, fui trabalhar na área de qualidade e o pessoal falava assim, poxa, o que uma área de qualidade faz? A área de qualidade se preocupa com as pessoas, tem que ter um produto de qualidade, tem que ter performance, tem que ter treinamento, tem que ter desenvolvimento. Olha que E despertar. o pessoal falou assim, poxa, mas isso o RH também faz. Aí a empresa tomou a decisão de juntar essas duas áreas e deu o nome de Gente de Gestão. A princípio, você imagina, uma pessoa que era anti-RH, porque existia um conflito entre chão de fábrica e o pessoal do administrativo. Aí um belo dia, eu me vejo nessa área de Gente de Gestão, onde até então, vindo de uma carreira industrial, tendo que discutir política de cargos e salários, políticas fiscais e tudo mais. Aí é onde que eu me meti. Mas foi um amor, assim, bem bacana e eu estou muitos anos nisso e muito apaixonado por essa área. E dentro desse caminhar que você teve, teve algum momento que você pensa ou pensava em falar assim, bom, quando eu fosse gestor na área de recursos humanos, isso eu vou mudar? Como é que... Porque a gente tem sempre essa prerrogativa, né? Essa ideia, vamos falar assim. Tem sim. Acho que o grande passo foi o de ouvir as pessoas. Acho que o grande passo nesse presta atenção. Porque quando... Imagina assim, há muitos anos atrás, uma coisa que a gente discutia bastante é que se existia um problema de liderança e de comunicação. Passado muitos e muitos anos, o problema continua praticamente mesmo. Mudou o formato, mudaram as ferramentas, mudaram os perfis. A velocidade de resposta, ela aumentou muito. Mas a necessidade de ouvir as pessoas, ela continua. E muitas vezes a gente faz como se ouvisse, mas não tem a escuta efetivamente ativa. A gente, eu ouvi, não ouviu. Na prática, muitas vezes você não ouviu.
E o que te chamava mais atenção nesse momento? Porque, na verdade, você estava no chão de fábrica. Sim, estava lá muito tempo na operação. Na operação. Na operação. Isso fazia com que viesse ideias, insights, para você, mesmo exercendo a sua função, né, praticasse alguma coisa já que levasse em consideração o colaborador? Sim, acho que um dos pontos, né? Porque eu me via numa situação, quando estava na operação, de que eu tinha muitas ideias e muitas vezes existia uma certa barreira para você colocar as suas ideias. Eu me lembro uma vez, uma passagem, onde nós estávamos com uma armazenagem muito grande e tinha uns pallets assim com embalagens que vinham uma divisória de papelão. E o que eu fiz? Peguei essa divisória de papelão fiz um desenho de como a gente poderia armazenar melhor para poder sobrar um pouco mais de espaço no armazém. E passou um chefe, ela falou assim, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou desenhando uma alternativa assim assado. Eu falei, normalmente isso aí não costuma dar muito certo. E, por ironia do destino, passou uns 30, 40 minutos, o gerente da indústria passou lá e perguntou o que eu estava fazendo. De novo. Ele falou assim, cara, o que você está fazendo? Eu falei, eu estou fazendo uma ideia aqui. Ele puxou a cadeira. Opa. Ou seja, o meu chefe direto não deu atenção. Não deu atenção. E o gerente... Interessante que depois daquele dia, muitas vezes, quando tinha alguma discussão, surgiria algumas ideias, eles falavam assim, poxa, chama o Oswaldo para participar, porque ele vai falar. Porque a gente sabe como funciona. As ideias, às vezes você colocou umas 10, 12 ideias, ele vai vingar uma ou duas. Mas o fato de eu me sentir importante de estar participando daquele processo, para mim, me motivou muito a crescer. E você sabe que isso é uma coisa que me remete, na época que eu era empregado, né, de consultoria, e a gente brincava. Então, tipo assim, aí nasceu um projeto. Tinha a proposta, ia nascer a história do plano básico de trabalho. Sim. Aí a gente começava a desenhar. Tô falando, no jeito que você fez aí, na mão. É isso. E sabe o que acontecia? A gente pegava aqueles rabiscos lá de projeto, como é que ia ser, não sei o quê, e começávamos a emoldurar. Que bacana. Mas, tá vendo? Olha aqui, então. Mas sempre a preocupação do operacional, porque envolve gente. E são as pessoas que conhecem o que está acontecendo, né? Se você for analisar, é a pessoa que sente as dores do que está acontecendo no dia a dia. Eu vejo uma coisa bastante interessante também do aspecto, quando a gente, como você comentou, você passar por várias áreas. Sim. Que é o pulsar da empresa. Eu acho que também, no momento oportuno, a gente vai voltar nesse assunto, mas no momento da tua carreira, isso contribuiu também para você, sei lá, ter uma oportunidade na área de gente de gestão. Piaça, perfeito. Vou te falar por quê. Porque é o seguinte, se você não tiver conhecimento da linguagem da sua grande massa, você às vezes vai colocar algum projeto, porque o que às vezes, em outras oportunidades que eu tive aí, discutindo alguns processos de RH, muitas vezes se desenvolve um processo de mesa, um projeto de mesa e acredita que vai dar certo lá na ponta, só que não ouviu as principais pessoas que estarão participando daquele projeto. Então, o ter trabalhado na base ajudou muito bem para que eu soubesse de como traduzir aquele projeto para que essas pessoas pudessem, né, no linguajar das pessoas, de uma forma que elas pudessem entender e principalmente ouvindo oportunidades de melhoria que eles traziam. É muito importante isso. Isso aí é rico, hein? Muito rico. Legal, gostei de saber dessa parte que eu não sabia, desse seu lado aí, que chão de fábrica. E eu nas nossas conversas que eu tenho com você, nas raras oportunidades, eu percebo que você tem uma preocupação sobre o ambiente. Sim. Onde o colaborador está inserido. Não importa se é na produção, ou se é no escritório, ou se é na rua fazendo algum tipo de atividade. Como é que é a sacada? Como é que se constrói, na verdade, um ambiente feliz, agradável para se trabalhar? Como é que é isso na sua experiência? Como é que isso está sendo colocado? Na minha experiência é o seguinte, eu já participei de várias vezes de pesquisa de satisfação de clima, de colaborador. A tradicional. A tradicional. E isso é importante porque você tem uma visão, quais são os pontos que você precisa fazer para desenvolver. Agora, o que é importante nesse sentido? Imagina que você tem, eu estou numa empresa hoje que tem 6 mil colaboradores diretos. Aí você imagina que a empresa ela tem todo um planejamento estratégico.
Você precisa estar desdobrando isso para que todas essas 6 mil pessoas saibam qual é o papel e responsabilidade dela para que a empresa possa avançar. Até porque é o seguinte, dentre essas pessoas, muitas delas terão oportunidade, né? A partir do momento que as metas estão desdobradas, poderão ter os seus planos de ações, poderão ter as suas metas, poderão ter o seu plano de desenvolvimento, consequentemente, a gente poder ter essas pessoas fazendo com que as coisas aconteçam, para que elas possam crescer na empresa. Perfeito. Eu conheço inúmeros casos, e dentro da empresa tem inúmeros casos, de pessoas que começaram na base e hoje ocupam posições de gerência de filial. E nós queremos cada vez mais que essas pessoas cresçam na empresa. Entendi. E esse lugar que todo mundo, até mesmo o dono da empresa, e até eu creio que seja uma dificuldade hoje, um desafio para a área de gestão de pessoas, é transformar esse ambiente, quer dizer, porque eu, graças a Deus, eu penso assim, toda vez que eu levanto eu agradeço a Deus e falo, graças a Deus que eu vou trabalhar. Que bacana. Entende? Sabe? Certo. Porque eu me encho de algo que vai além do meu conhecimento e vou trabalhar. Isso me motiva, Sim. Tá certo? Sim. Mas eu já vi pessoas que falam assim, nossa, eu tenho que ir para aquele inferno. Sabe? Então, assim, essa transformação, você poderia conversar um pouquinho sobre como transformar um ambiente talvez hostil, tá certo? Para um ambiente agradável. Quais são os elementos que a gente tem que trabalhar, né? Uma coisa que, não só onde eu estou, mas em outros lugares que eu passei, o que é importante, né? Toda a cultura que está instalada ali, as pessoas, né? A empresa tem os seus valores, né? E as pessoas precisam entender que esses valores, é o que o pessoal chama deu match, né? Da questão do fit cultural. É importante que isso dê essa liga, né? Porque a gente fala muitas vezes, a empresa ela precisa crescer. Isso é normal em todos os lugares. As empresas sobrevivem de resultado. Preconiza isso. Preconiza isso, né? A empresa ela necessita disso até por uma questão social, porque para poder promover novos empregos é importante que ela venha crescendo. Agora é importante que a gente entenda que para que você possa atingir esses resultados são provenientes de ação das pessoas. Se você não tiver uma pessoa que ela esteja num ambiente adequado, que ela não tenha um feedback contínuo de como está o desempenho dela, que os valores delas não batam com essas pessoas, elas não ficam. A gente percebe o seguinte, conforme aumenta hoje o índice de empregabilidade, aquela questão de retenção tem se tornado cada vez mais difícil. A busca de profissionais tem se tornado mais desafiador. Então, se a pessoa não enxerga que dentro da empresa é um lugar que ela sabe que vai trabalhar bastante, mas ela tem oportunidade de crescimento, de plano de carreira, de um reconhecimento e recompensa, Entendi. Sabe, de poder participar dos processos, que ela possa ser ouvida. Você imagina você trabalhar num ambiente onde você, por algum motivo, vai tentar dar uma ideia e você não sequer tem a resposta do porquê você não pode dar a sua opinião, ou se não quer, se tem resposta, se vai fazer aquela ideia sua implementar ou não. Porque não é que todas as ideias que são dadas, elas são factíveis de ser implementadas. Às vezes tem algumas que requerem um investimento muito alto e o impacto no começo ela é pequeno. Mas a pessoa tendo a resposta daquilo que ela propôs de ideia, isso é fantástico. A pessoa, o sentimento de pertencimento é muito grande. Eu percebo, talvez em alguns segmentos, que eles buscam algo desse tipo. Por exemplo, é muito comum a gente ver no varejo, eu estou falando como cliente, Tá. A gente vai num varejo, nos supermercados, né? E a gente vê o funcionário do mês, o colaborador do mês. E essa mensagem também tem uma questão subliminar aí, não tem, Oswaldo? Tem. Na questão dos destaques, né? O destaque. Nós temos programa na empresa, né, que chama, por exemplo, motorista nota 10. Aqueles motoristas, porventura, não se envolvem em nenhum tipo de uma ocorrência, alguma coisa, ele tem um cuidado com o equipamento, ele tem toda uma preocupação, né, porque nós imaginamos que nós estamos um caminhão bruto e você está nas estradas. Verdade. Então, existe esses reconhecimentos que são feitos. Nós temos também um programa chamado Manda Bem. Manda bem. Manda Bem. E o mais interessante, sabe como que é? Que até hoje, nós já temos programa, acho que uns 3, 4 anos, sei lá, até mais, 5, 6 anos.
nós nunca tivemos um problema das pessoas questionarem por que aquela pessoa foi eleita no mês do mandamento. Olha que legal. Porque você imagina a seriedade que tem que ser isso. Se você, porventura, elege uma pessoa como destaque, né? Pegar o exemplo que você comentou. Se você chega no supermercado e está lá o destaque do mês, mas aquela pessoa não representa os demais colaboradores, você faz com que o programa caia em descrença, né? Então, acho que isso que é perigoso. Agora, quando as pessoas olham, nossa, que bacana, fulano foi destaque do mês. Poxa, mas se você for pensar bem, ele vira e mexe, ele traz ideias, né? Poxa, é uma pessoa comprometida, ela não chega atrasada, você vê que ela trabalha direitinho, você vê que é uma pessoa que tem uma preocupação. É o conceito que fala, né? Poxa, aquela pessoa veste a camisa, ela tem paixão naquilo que ela faz, né? E a gente sabe que as pessoas, quando elas trabalham num ambiente que existe um compromisso, que existe disciplina, que existe uma organização e que é uma empresa vencedora, quem não quer fazer parte de uma empresa vencedora? Eu quero fazer parte desse time. Legal. As pessoas se orgulham de fazer parte de um time vencedor. Não, e pegando essa fala sua, só para a gente tentar entender isso. O ambiente, então, você está me dizendo assim, não é só também a questão do olhar do dono ou do empresário conseguindo dar lugar luxuosos, entende? Não sei se faz me entender. Sim, entendi. Mas a valorização do ser humano. Sim. Isso pode ser maior do que bens materiais. É isso que eu estou querendo trocar com você. Você tem um conjunto, né? Você tem um ambiente de trabalho onde as pessoas se sentem e são respeitadas. Você tem um ambiente de trabalho propício para que ela possa desempenhar bem seus papéis. Você tem uma liderança que tem uma preocupação genuína no desenvolvimento dessas pessoas, a qual ela dá oportunidade para essas pessoas. Você tem um ambiente que existe uma remuneração justa, uma política de reconhecimento e recompensa nesse sentido. Quando você faz a soma de todos esses valores, faz com que essa pessoa tenha uma preocupação de cada vez mais estar ali naquela empresa. Nós temos casos aí, não só nessa empresa que eu estou, né, que é a Rodonaves, mas nós temos empresas que... Nós temos casos de pessoas com 25, 30 anos de empresa. Tá lá. E se sente muito orgulhosa e a gente conta muitas vezes essa história. Perfeito. Porque o conjunto dessas ações faz com que a pessoa se sinta respeitada e, mais interessante, o ponto que eu lembrei, nós temos casos onde está o avô, o pai, o filho. Nós temos gerações que estão dentro da empresa. Por quê? Porque tem muitas empresas que não aceitam indicação. No nosso caso é o contrário. Desde que você não tenha um papel de líder liderado, mas nós fazemos questão de que as pessoas... Você indicaria, né, Piazza, uma pessoa que você sabe que não entrega, uma pessoa que não é batalhadora, para alguém? Não, jamais. Então o nosso índice de indicação é muito grande. Gostei. E esse ambiente, ele também é construído do lado pelo colaborador? Ou seja, você vai ter uma equipe de, 10, 20 pessoas que trabalham em um determinado área, que talvez nesse ambiente não se sinta incluído, ou também o contrário é verdadeiro, ele não tenha a postura daquele time. Isso fica evidenciado? Como é que vocês captam isso? Boa pergunta, fica evidenciado. Eu vou te falar por quê. Nós temos avaliação de desempenho para 100% da população. 100% dos nossos colaboradores. Nós temos uma ferramenta, e é bacana você ter feito essa pergunta. Por quê? Nós tínhamos uma ferramenta que a gente abria 2 vezes por ano para que as pessoas pudessem entrar com feedback. Aí nós compramos uma outra ferramenta que a qualquer momento você pode chamar uma pessoa e registrar o feedback dela nessa ferramenta. Ao registrar o feedback na ferramenta, ela já automaticamente já recebe no celular dela, ela passa a ter o acesso para que você possa, com um plano de trabalho ali, um plano de ação, poder trabalhar para que essa pessoa passe a ter essa integração. Então, nos 12 meses no ano, você pode lançar. Nós temos 2 ciclos formais. Um que começou agora, inclusive nós estamos em fase disso, que pega janeiro, fevereiro. Depois outro que pega de julho a agosto. Julho e agosto a gente fala como é que foi o primeiro semestre e no começo do ano a gente fala sobre o ano. Mas você, no decorrer do ano, você pode chamar a pessoa, não só pode, como deve chamar a pessoa, fazer esse alinhamento, até porque existe às vezes um alinhamento das expectativas, porque nós temos que pensar o seguinte: se nós não temos uma entrega,
é como já dizia o Abílio Diniz, né? Ou é processo ou é pessoas. Se eu tenho os processos bem desenhados, poxa, o que está acontecendo? E muitas vezes, ao estar mais próximo da operação, vai fazer isso. Você vai entender, às vezes, por que a pessoa... Porque pode ser até que ela está passando por uma dificuldade. Que o processo é o mesmo, por exemplo, uma filial A e no B, então por que pensa certo? Não, e pensa que o processo não está sendo seguido por uma pessoa. Com certeza. Nós temos filiais com 1.400 pessoas. Então, você imagina que você tem todo... É um processo para várias pessoas. Então, é importante que a gente aproxime um pouco mais dessas pessoas. E isso é um perfil da empresa. Poder entender o que está acontecendo, por que você não está desempenhando bem, tem alguma coisa que eu posso fazer para te ajudar? Então, acho que essa conversa, isso te traz transparência, proximidade, ajuda, respeito. E isso eu ia falar, é um ponto assim, cara, você... E só para a gente arrematar essa questão, eu vejo assim, de um ponto que o ambiente fica agradável e que todos entendem esse ambiente e queiram pessoas de fora trabalhar naquela empresa porque reconhece naquela pessoa do seu cotidiano que trabalha na empresa que é um lugar agradável, a gente percebe então uma disputa do ponto de vista de entendimento, porque lá é um lugar legal, lá é um lugar bom. Sim. Né? Então há de ter isso naturalmente, a condição. Sim, acaba acontecendo, né? Nós fomos eleitos aí pelo 4º, 5º ano seguido entre os 150 lugares incríveis para trabalhar. Incríveis. Fantástico, né? A gente, todo ano, aí, graças ao ambiente, ao clima, ao trabalho que é desenvolvido, nós estamos aí entre os lugares incríveis. Agora, o que é importante? Um dos pontos, inclusive isso é um valor declarado, formal da empresa, é a transparência. Então, você imagina o seguinte, nós trabalhamos na mesma área, e abre uma vaga, lá a gente chama de RI, que é o recrutamento interno. Perfeito. Imagina o seguinte, poxa, nós estamos participando de um processo. Se quem de nós ocupar essa vaga, quem tem a resposta dessa ocupação não é só quem vai ocupar, quem foi eleito. O que também não foi eleito é explicado para ele o porquê naquele momento ele não conseguiu passar. Que legal. Por quê? Porque se a gente não tivesse a transparência, quando você abrir um outro recrutamento, ele não vai participar. Ele vai falar, poxa, porque aí tem um problema, Piazza, que a gente tem muito cuidado, e a gente fala isso muito com as gerências e as supervisões. Se você faz algum tipo de beneficiar alguém que você entende que ela não está correspondendo ao ponto de ocupar essa vaga, você está resolvendo a situação de um e está criando 30, 40 problemas para você administrar. Então é importante. Essa consciência. E uma coisa que é importante, né, nós propiciamos ferramentas para que essas pessoas possam evoluir. Perfeito. Né? Nós temos ferramentas, né, depois eu posso comentar um pouco mais sobre isso, para ter uma oportunidade de crescimento constante. Não, vamos entrar nessa conversa. Bom, acho que deu para aquecer, deu para dar uma aquecida nesse assunto aí de desenvolvimento humano. E agora falando da essência realmente, né? Então, assim, quais são as metodologias, quais são os instrumentos, qual o comprometimento, tanto você como diretor e também da alta administração, com a questão do desenvolvimento humano. Tá. Como é que você vê isso, não só dentro da empresa que você trabalha hoje, mas de uma forma... Como é que é o começo dessa questão de desenvolver pessoas? Tá. Eu vejo assim, né, Piazza? E é uma coisa que a gente precisa chamar muita atenção. A empresa, ela tem o planejamento estratégico dela. Logicamente que algumas empresas têm mais estruturada, outras menos estruturada. Nós temos um planejamento bem estruturado, um planejamento estratégico. No passado se falava um planejamento para 5, 10 anos, hoje o mercado está tão dinâmico, o mundo está tão dinâmico, que você pode até fazer para 5, mas fazer a revisão anual, como é o nosso caso. Tá claro. Então, no planejamento estratégico, nós temos 7 diretrizes, dentre elas, uma bem destacada, que ela chama time altamente alinhado e engajado. Então, a partir do momento que você tem... Um nome o negócio. Você tem um nome. Então, porque se a gente entender que o papel de gestão de pessoas é unicamente do RH, o RH acaba perdendo força. Concordo. Então, você imagina que o RH precisa estar conectado à estratégia. O RH precisa ter uma participação efetiva em conversas com o CEO. Nós temos reuniões de diretoria
toda segunda-feira. Perfeito. Então, cada semana, uma dessas avenidas que a gente chama lá, né, que são as 7 diretrizes, elas são discutidas. Se eu tenho algum problema, eu levo para essa reunião de diretoria, ou são tratados diariamente. Se eu tenho alguma situação que seja muito boa também, a gente leva para discutir isso na diretoria. Então, isso precisa fazer parte da estratégia. Fez parte da estratégia, fez parte da mesa da discussão estratégica, é importante que a gente tenha esse desdobramento. Por quê? Você imagina se você não tiver, se o RH não tiver plugado com a estratégia da empresa, você vai desenvolver o plano de desenvolvimento baseado nas questões muito técnicas. Aí o plano vai se limitar assim. O colaborador, ele não tem o conhecimento no Excel. Aí, no levantamento da necessidade de treinamento, a LNT vai aparecer lá, treinar no Excel. Então, ela fica muito limitada às questões operacionais, técnicas ou funcionais. Agora, imagina que a empresa está trabalhando nas questões de melhor performance. Se você não tiver alguns trabalhos voltados às competências de orientação para resultado, voltadas às questões de inovação, por exemplo, como que você não vai conseguir? Se você não tiver trabalhos que fortaleçam essas questões, então todo o plano nosso de desenvolvimento ele é ancorado no planejamento estratégico, porque depois que acaba o nosso planejamento estratégico, do desenho, vamos dizer assim, existem o desdobramento por diretoria. Então, diretoria de gestão tem o seu desdobramento, diretoria de operações, comercial, marketing, financeiro e assim por diante. E você, feito isso, você passa a ter depois o programa de desenvolvimento, e aí, logicamente, cada empresa tem seu modelo, né? Nós temos uma bolsa de estudo, nós temos pessoas hoje cursando o MBA na Dom Cabral, na ESPM. Entendi. Então, feito isso, começa o plano de desenvolvimento e, logicamente, monitorando e assim por diante. E você consegue, assim, com as ferramentas, geralmente de uma avaliação de desempenho, depois dobram no PDI, isso é corriqueiro. Corriqueiro. Agora, o que você está me dizendo é assim, mesmo para desdobrar um PDI, eu tenho que estar vendo o cargo que ele ocupa, Perfeito. o tempo que ele está na empresa, Perfeito. tá certo? As funções desafiadoras que eles vão ter daqui para frente, se é líder ou não. Perfeito. Então isso vai acontecendo. Não importa se o cargo é de liderança, porque senão vai ficar aquela história. Tem um plano de desenvolvimento só para os líderes, só para os cargos de gestão. Interessante, né? Porque o exemplo, quando nós vamos fazer uma abertura de RI para uma vaga, por exemplo, de conferente, nós temos os módulos para treinamento de conferente. Nós temos uma plataforma de EAD na empresa chamado SIGA, que é o Sistema Integrado de Gestão de Aprendizagem. E olha que interessante, nós começamos com 3, 4 módulos de treinamento. Hoje tem mais de 100 cursos plugados no SIGA. Então, todos os níveis têm como se desenvolver através da nossa plataforma. Entendi. Então, você imagina o seguinte, se eu sou um assistente, quero participar de um processo de RI de conferente, eu posso fazer esse treinamento, independente de qual função ou cargo, eu posso fazer o treinamento de conferente para que quando eu for participar do processo, eu esteja mais preparado. Tanto é que a gente, às vezes, instiga as pessoas falando o seguinte, se surgir uma oportunidade, você está preparado? Então, existe todo um plano de trabalho, de treinamento, tanto técnico quanto comportamental, em todos os níveis. E essa questão do comportamental, dentro das ferramentas que existem, se ele tem algumas tratativas do tipo, eu pensei em fazer um desenvolvimento dentro de uma característica que não é aplicado na empresa. Como é que isso é tratado? Porque também tem essa, né? Hoje em dia é o seguinte, todos os módulos que a gente entende que são aplicáveis da empresa, nós temos no SIGA, e a bolsa de estudo que nós temos estão todas elas voltadas nas questões das questões funcionais, né? Tem pessoas que ela acaba fazendo um treinamento que às vezes até não tem a ver com a área dela, mas com o decorrer do desempenho que é avaliado, a gente entende que existe uma possibilidade dela trafegar de área, por muitas vezes a gente até ajuda com política de bolsa de estudo. Mas hoje toda a nossa modulagem de treinamento está voltada ao negócio. Porque essa plataforma são as trilhas de conhecimento. As trilhas de conhecimento. Eu sei, imagino que ele tem a trilha A, B, e cada um tem o seu plano de carreira. Plano de carreira, perfeito. Tá certo. E Oswaldo, e como é que você estimula as pessoas a fazerem? Por quê? Nós sabemos, não adianta ser hipócrita, que existem faixas de idade e o comprometimento nas faixas iniciantes
até onde eu consigo enxergar, elas são menores, talvez. Como é que você provoca, faz com que ele sinta com vontade, vamos chamar assim, de fazer uma trilha de um ajudante ou de um aprendiz que vira um ajudante? Como é que é essa escadinha aí nessa? A escadinha é o seguinte, o RI, na nossa pesquisa de clima, é interessante porque o plano de carreira e a divulgação de vagas internas, ele tem uma pontuação muito alta na empresa. Então a gente procura estimular, a gente coloca nos murais, então todas as vagas que a gente divulga, um exemplo, eu não abro uma vaga sem ser aberta internamente primeiro. E a gente estimula as pessoas a falar o seguinte, poxa, participe. Então tem pessoas que às vezes participou uma vez, não passou, na segunda vez não passou, na terceira vez ela passou. Por quê? Porque o próprio processo, ela vai entendendo o que ela precisa fazer para se desenvolver. Perfeito. Agora, vamos imaginar o seguinte, eu não quero crescer na empresa. Isso tem um problema? Nós gostaríamos que ela crescesse. Mas se ela desempenha muito bem o papel dela, está tudo certo. Mas nosso papel é estimular para que essas pessoas venham a se desenvolver. Nós queremos que essas pessoas possam crescer. E você tem casos assim que saltam os olhos, assim, meteórico? Como é que tem isso lá? Nós temos Nós temos pessoas que, como de auxiliar, ela assumiu, foi assistente, conferente, depois ela teve uma oportunidade para virar supervisor, foi gerente de uma filial pequena, foi uma gerente de uma filial média e hoje está em uma gerente de filial média. Tem. É lógico que um processo desse leva, às vezes, alguns anos. Por quê? Porque não adianta a gente conhecer só fortemente o processo se a pessoa não tiver nela a cultura da empresa. Se você colocar hoje uma pessoa na empresa que ela tenha 5 formações internacionais nas melhores universidades do mundo, se ela não tiver o fit cultural, ela não fica. O próprio processo, porque é o seguinte, não adianta você atingir os resultados passando por cima das pessoas. Porque o conceito através do seu time você vai buscar. Qual é o risco se a gente não tem esse cuidado de cuidar da cultura? Você consegue estabelecer um resultado bom a curtíssimo prazo, mas ele não é perene. Perene, concordo. Então vamos imaginar, esse ano a empresa está fazendo 45 anos, com o mesmo CNPJ. Entendi. Nós temos uma história brilhante que nasceu num box da rodoviária. Hoje nós temos 6 mil pessoas diretas e quase 6 mil indiretas. Entendi. Nós estamos numa operação com 12 mil pessoas. Comprado. Se a gente não tiver uma preocupação de cuidar, não funciona. Né? Então, não anda. E dentro dessa situação que a gente está tratando, os programas que vocês desenvolvem, como é que nascem esses programas? Porque tem aqueles corriqueiros, sim, mas tem aqueles que nascem por um objetivo, por um propósito. Como é que vocês captam e desenvolvem esses programas internamente? Nós desenvolvemos os programas internamente. Nós temos vou te dar um exemplo, nós temos um programa lá chamado BIS. O BIS significa Boas Ideias e Soluções. É um programa onde você, 100% dos nossos colaboradores pode lançar uma ideia e caso essa ideia seja implantada, ela é reconhecida com prêmio em dinheiro, em voucher de restaurante. Nós tivemos agora recentemente um reconhecimento que a pessoa vai ter uma viagem no final de semana com acompanhante e tudo mais. Então a gente procura captar essas informações e traduzir em algum programa. Então, um exemplo, nós temos uma dificuldade. Imagina que grande parte, vou dar um exemplo no motorista, 70% dos nossos motoristas, às vezes, eles estão em trânsito. 80% estão em trânsito. Né? Quando eles estão na empresa, muitas vezes é pouco tempo, é chegar para pegar uma carga, sair e tal. Como que nós poderíamos ter a proximidade deles? Aí foi criado um programa chamado Café com Motorista. E o que é feito nesse Café com Motorista? Não tem pauta. Você está sentado, igual nós estamos aqui, conforme os motoristas vão chegando ou vão saindo, eles entram, tomam um cafezinho, bate um papo, é como se fosse uma roda de prosa. E às vezes a pessoa fala assim, poxa, estou preocupado porque tal roteiro tem ficado perigoso, porque aquela estrada que era muito clara, as luzes estão, por exemplo, uma apagada na rodovia tal. O nosso pessoal da mesa de operações faz contato com esse pessoal. Às vezes tem alguma coisa, poxa, eu não estou tendo oportunidade de estar com as informações da empresa. Então a gente dá um jeito de colocar isso via celular, e só que deixando claro que eles não podem acessar o celular em trânsito, mas no momento que eles fazem a parada, eles passam a ter informação. Então a gente busca formas
nesse sentido. Um outro ponto, que é uma fonte de diagnóstico. A pesquisa de clima, ela te traz bastante informação nesse sentido. Sim. Então, ela traz alguns pontos que precisam ser melhorados. Outro ponto, nós temos lá o que a gente chama de reunião do bom dia. Você está ouvindo as pessoas. Porque o que é interessante, Piazza? Muitas vezes, o que falta é informação. É informação. Nós tivemos casos aí da pessoa ouvir uma situação na rua e ficar preocupado porque falaram assim, eu fiquei sabendo que o pessoal agora não vai ter mais recolhimento de fundo de garantia, porque eu estava querendo comprar minha casa. A gente procura matar essas informações na base, porque a pessoa sabe, viu em conversa de zap, viu em fake news, viu alguma coisa nesse sentido. Então a gente procura sempre trazendo a informação para eles. Perfeito. Nós temos no celular, que chama Portal Meu RH, onde ele acessa o olerite dele, né? Se ele precisar de um olerite, ele não precisa levar o papel, ele tem o olerite dele ali. Tá claro. Ali ele tem a programação de férias, ali ele tem o ponto dele. Ou seja, quanto mais você tiver a população informada, melhor você consegue fazer isso. Agora, como que surgiu, por exemplo, o Portal Meu RH? Tinha pessoas que às vezes ela perdia o olerite e ela ia dar uma entrada num financiamento na Caixa, aí ia lá no RH ia ficar uma transtorno. Não, e às vezes a pessoa trabalha de madrugada. No período. E nós temos à noite só o plantão, que é uma vez por semana, uma vez por cada 10 dias, 15 dias. Aí às vezes tinha que esperar. E imagina a ansiedade que gerou, a pessoa tinha que ficar até mais tarde depois do trabalho para conseguir uma cópia de 6 olerites. Te lançar isso. Com o portal agora, ele tem tudo ali. A gente comunica para ele coisas que a gente entende ser interessantes pelo portal. Se ele está na casa dele, se ele está aonde for, ele tem acesso. E essa questão de portabilidade é muito interessante. Como é que vocês trabalham essa questão da tecnologia? Porque, quer queira ou não, é a área de TI que provém a tecnologia, a maioria das vezes, a de infraestrutura. Certo? Perfeito. Mas a parte de gente de gestão, vocês têm a tecnologia do lado? Como é que é isso? Muito, muito. Inclusive, isso é uma recomendação, né, que eu digo. É importante que os RHs cada vez mais possam ter a tecnologia aliada ao seu trabalho. Porque, um exemplo, se você tiver que saber como é que está o absenteísmo, o turnover, como é que está as taxas de frequência, gravidade, alguma coisa nesse sentido, questão de afastado, como é que está o nosso programa de desenvolvimento, como é que está o plano de carreira, como é que está o PDI. Se você não tiver tecnologia, você vai tomar muito tempo. Eu me lembro até uns 7 anos atrás, 8 anos atrás, nós tínhamos toda a LNT e o PDI numa planilha em Excel. Aí todo dia nós tínhamos o nosso time de RH que entrava para saber quais eram os treinamentos que estava vencendo aquela semana, para verificar se foram feitos ou não. Agora, você imagina, se você entrar numa planilha, qual é a chance de não ser acompanhada? Altíssima. Depois nós colocamos isso no sistema, hoje tem um e-mail que vai te alimentando que o seu treinamento está a 15, 20 dias de vencer. Então isso ajuda muito na gestão. Se você quiser saber uma performance de um colaborador nosso, eu entro lá hoje na nossa ferramenta e isso me mostra como foi as últimas 2, 3 avaliações. É uma coisa que é importante. Nós temos na nossa ferramenta, por exemplo, o Ninebox. Né? Então eu consigo olhar na tela, porque às vezes não imagina o seguinte, você tem às vezes um colaborador que ele tem a competência muito alta, mas a entrega está baixa. E às vezes ele tem uma entrega boa, mas a competência é baixa. Você vai falar, pô, Oswaldo, mas não tá bom se a entrega dele é alta. É que às vezes o esforço que ele está tendo para fazer isso é muito alto. Compreendo. Então a gente procura colocar isso dentro de um quadrante, né, dentro desse Ninebox, justamente para a gente poder desenvolver plano. E um outro ponto importante do Ninebox, né, lembrando, já que eu me lembrei dessa questão do Ninebox, as pessoas que estão nos quadrantes extremo, normalmente a gente mapeia para o nosso banco de sucessores. Então, nós temos mais de 20 sucessores mapeados. Que possam assumir e sendo desenvolvido para assumir uma gerência de filial ou alguma coisa nesse sentido. E até mesmo por vários fatores. Por exemplo, se uma pessoa que é assediada e sai da empresa, se você não tiver o sucessor, você está lascado, porque a condição de transferência demora. E o assédio é muito grande. Muito. Porque hoje em dia... porque você está sendo vitrine, tá certo, concordo. Então,
quando nós estamos aí, nós estamos entre os 3 players, né, do mercado do nosso segmento. Então, o assédio dos profissionais é muito grande. Então, se você não tiver uma avaliação nesse sentido, você só vai discutir com a pessoa se fica ou não na hora que ela já veio pedir deposição. Então, é importante que você tem que ser preventivo. Isso. E agora, no módulo, nós temos algumas ferramentas já embutidas no RH com inteligência artificial. Então, nosso módulo, por exemplo, nosso programa de recrutamento e seleção, nós temos uma ferramenta bem forte de mercado, que ela nos ajuda nesse sentido. Porque às vezes as pessoas falam assim, poxa, a inteligência artificial vem para ocupar o espaço da pessoa. Vamos pensar do lado positivo. Olha só, o tempo que se leva hoje, às vezes, para conseguir a informação é muito veloz. E o mercado depende muito disso. A situação muda muito rápida. Às vezes é um pronunciamento na televisão, o dia seguinte vira uma euforia muito grande, né? Então a gente precisa ter ferramenta que nos dá. Porque se eu tiver um RH que seja muito na operação, eu não tenho tempo para que ele esteja no estratégico. Concordo. Hoje eu tenho falado muito com o meu time, né, com o nosso time, cara, para lá se aproxima dos diretores, se aproxime dos gerentes, construam com eles, né? Porque o RH não é um concorrente, é um facilitador. Não, facilitador, né? O RH ele é um back-office de suporte ao desenvolvimento das pessoas. Isso em todas as áreas. Por isso que quando você falou, como que está essa parceria, eu tenho muita sorte de ter um parceiro de TI lá que, cara, é super aberto com a gente para buscar ferramentas, buscar alternativas. Então, tudo aquilo que a gente tem no mercado aí de melhor, nós temos lá na empresa para poder ajudar a fazer a gestão. Oswaldo, e nessa questão aí ligado ao desenvolvimento, é possível a gente mapear e descobrir, sem a pessoa saber, que ela precisa desenvolver em algumas habilidades, não do lado talvez técnico da função, mas sim em alguns comportamentos, algumas questões que limitam eles. A que eu conheço que é mais evidente é quando a pessoa não tem a inteligência emocional desenvolvida. Então, ele, nas 3 clássicas divisões de liderança, ele é o autocrata. Sim. E talvez assim também, poxa, ele é uma pessoa que entrega, mas entrega que a equipe tem um certo sacrifício, né, para entregar, porque ele é muito severo. Como é que... Porque o lado técnico talvez deixar ser colocado de lado, principalmente para os gestores, e tenha que ter uma coisa mais efetiva do lado pessoal, porque deve estar acontecendo alguma coisa com ele. O que é importante, Piazza? Hoje, né, muitas vezes a gente fala da avaliação das competências, né? Então nós temos hoje na empresa 10 competências. Mas quando a gente vai fazer, vou pegar um exemplo do programa de liderança. É importante que a gente tenha um programa assim, mais efetivo de um assessment mesmo. Então você imagina o seguinte, existe uma ferramenta, a gente utiliza lá o PLA, todas essas ferramentas basicamente ela vem do DISC, né? Então você consegue fazer um pouco mais detalhada a análise do perfil, porque tem pessoas que elas são extremamente técnicas e por mais que você venha desenvolver as questões dela como gestão, você vai encontrar dificuldades. Nós já tivemos casos de pessoa que vinha se destacando tecnicamente e nós desenhamos como carreira para ela assumir uma posição de gestão. Ela falou, pelo amor de Deus, eu não quero gestão, porque o meu negócio é tecnologia. Eu não quero, eu não consigo ter habilidade com as pessoas. Quando as pessoas se reconhecem nessa situação, para a gente muitas vezes fica até mais fácil. Mas tem formas de você verificar. Nós temos um exemplo. Se a pessoa tiver, vamos usar um termo pejorativo, pesando a mão, a empresa tem hoje um canal de ouvidoria de compliance. Pronto, né? Então você já tem um canal. É terceirizado, a pessoa tem o ato de fazer. Nós procuramos trabalhar cada vez mais de mostrar para os colaboradores que o RH é um parceiro deles. Ou seja, se eles estão com algum problema, alguma coisa que precisa conversar, vamos trazer o RH junto, explica essa situação. Legal. E você tem algumas outras coisas que ele sai um pouco do intangível, ele vai mais por tangível. Exemplo, às vezes eu tenho um alto índice de absenteísmo.
eu posso ter um alto índice de turnover, eu tenho uma produtividade baixa, eu tenho uma geração de ideias que não são muito positivas. Perfeito. O prazo de entrega não está acontecendo. O resultado da filial ou da unidade ou da diretora não está acontecendo. Então você tem ferramentas, né? Isso na época, pegando um pouco do gancho da qualidade, a gente falava lá que tinha o KICAMS, né? Que era qualidade, custo, atendimento, moral e segurança, que são fatores que te trazem Poxa, eu posso... É igual o time, né? Às vezes a pessoa vai falar assim, porra, meu time está jogando muito bem, mas seu time está na zona de rebaixamento, então tem alguma coisa errada. Então a gente procura cercar de outras formas. Quando eu tenho um dashboard lá que tem vários indicadores de várias localidades. Então eu tenho uma forma de medir de outras formas esse sentido, porque não tem como você falar que está indo muito bem. Vamos pegar um exemplo de novo do turnover. Se você tem um turnover e você está numa região onde, por algum motivo, o mercado naquela região está muito crescente, a gente analisa. Poxa, então o turnover ali não é por uma questão de insatisfação, é que o mercado está muito grande, tem muitas empresas grandes se instalando. Isso aconteceu, por exemplo, e vem acontecendo em Itajaí. Né? Itajaí é um mercado promissor de absurdo de emprego, entendeu? Então, aí a gente analisa o que está acontecendo lá. Mas você tem formas de medir que não seja somente qualitativos. Objetivo, você faz isso, né? E dentro desse aspecto, especificamente aí, pegando o gancho de como a gente trata essa questão, tem casos que você tem que afastar o colaborador. Como é que fica isso? Nós temos uma área de SESMIT, então tudo isso é acompanhado. Por exemplo, se eu tiver um colaborador que está tendo alguma questão de atestado, nosso SESMIT, eu tenho inclusive uma área social na empresa, tá, Piazza? Isso que eu estou abordando. Eu tenho centro social, né, que ela acompanha. Nós temos parceria com o Senat, nós temos de Gimpass, nós temos algumas empresas que são parceiras nossas, que caso a pessoa esteja passando por algum problema, alguma dificuldade nesse sentido, ela pode ser atendida por algum psicólogo, não só presencial, como ela pode ser atendida via web também. Tá? Então a gente procura mapear, poder dar o tratamento nesse sentido, né? O RH sempre acompanhando. Sim. Se a gente tiver uma questão aqui na matriz, ou tiver uma situação em outro estado, cada lugar desse eu tenho um RH. Aí o RH da ponta, identificando qual é o tipo de dificuldade que a pessoa está passando, ela aciona o nosso serviço social corporativo, o nosso serviço social corporativo está à disposição. E eu percebo também, não sei, um aumento de alguns afastamentos, CID-32, que é por questões psicológicas. Isso é uma preocupação da área de RH, não? É uma preocupação, porque eu até vi uma reportagem esses dias, isso tem aumentado no país, não só no país, no mundo tem acontecido as questões de depressão. A questão de uma autocobrança, esse mundo da velocidade da informação, às vezes tem tornado essas pessoas com um certo grau de cobrança muito grande. E aí, se você não tiver empresa que consiga dar um equilíbrio nesse sentido, né, então a gente, quando começa a perceber que tem algum tipo de afastamento, porque imagina o seguinte, eu tenho uma área de SESMIT na empresa, eu tenho médicos na empresa, né, que fazem a gestão, por exemplo, de quais tipos de CIDs que estão tendo. Então, com base no CID, a pessoa vai conseguindo mapear para a gente poder ver como a gente pode ajudar. Fora isso, nós temos dentro da empresa, eu tenho nutricionista, tenho parceria com nutricionista, eu tenho parceria com psicólogo, eu tenho parceria com fisioterapeuta, eu tenho ginástica laboral em algumas localidades. Nós praticamos aí constantemente um campeonato interno, que é um momento que a pessoa possa extravasar também, possa brincar, possa fazer. E é muito legal, porque isso gera uma integração não só dos colaboradores, mas da família. Lota, quando tem o campeonato interno, lota. É um negócio muito saudável, muito gostoso. Então, tudo aquilo que a gente possa fazer para proporcionar esse bem-estar, a gente vem fazendo. E o ambiente interno também. Isso. Eu vejo essa questão aí da preocupação, porque não importa realmente qual segmento que a empresa está engajada. Isso. Sempre vai ter colaboradores. Sim. Né? E eu percebo que de um tempo para cá,
porque a coisa vai andando em ondas, né? Então, tipo assim, a preocupação do gestor lá de uma filial, mas ele tem que entregar as metas. Sim. Então, de repente, precisa de um olhar, talvez, para ajudar eles a ver essa questão. Em determinados segmentos, isso é muito preocupante. E eu falo com dependências químicas, não é só de drogas como qualquer outra, mas coisas, álcool, né, que são as drogas lícitas, né, que a gente costuma dizer. Mas quando chega nesse ponto, porque aconteceu em algum momento um desequilíbrio na vida do início, porque aquilo lá é só a gota que transbordou o balde, né? Sim. Nós temos campanhas durante o ano. É isso, campanhas. Nós temos várias campanhas, não só na CIPAT, tá? Isso, que é um período específico. Porque senão, às vezes, você faz uma campanha na CIPAT e depois o assunto se perde. Imagina o seguinte, por que essas campanhas são um pouco mais intensivas? Porque nós temos aí 800 motoristas. Então, muitas vezes, vamos dizer, o assédio disso nas estradas pode se tornar muito grande. Verdade. Né? Para você ter ideia, a nossa empresa, ela é coberta por lei, lógico, né? Todas as vezes que um motorista vai sair, ele tem o etilômetro digital, ele tem que passar por isso. Nós temos os exames toxicológicos que garantem que a pessoa não tenha nada sobre algum efeito nesse sentido. Perfeito. Agora, todas as vezes que, porventura, até voltando um pouquinho, quando você tem um ambiente que as pessoas se sentem um pouco mais à vontade, nós já tivemos casos que não foi a pessoa que pediu ajuda, foi um colega de trabalho que sinalizou a gente. Olha. E aí, nossa área social, nós temos uma assistente social lá que já atua bastante tempo conosco, já está para a gente faz mais de 25 anos. Ela dá um jeito de chegar na pessoa e trazer essa pessoa para uma conversa para ver uma forma de ajudar. Eu acredito nisso, Muito legal esse papo. Eu gostei porque é algo de experiência prática, entende? Então a gente precisa muito, muito, muito mesmo, não só para as pessoas que trabalham dentro da área de gente de gestão, mas até mesmo algumas situações que você trouxe de experiência prática para o empresário. Sim. Independe do porte. Sim. Tem empresa que tem 10 empregados, tem empresa que tem, como é o caso de vocês. Perfeito. Então, assim, eu creio que não é o volume da quantidade de pessoas, e sim a preocupação de cuidar das pessoas. Sim. É isso que eu estou tentando dizer. Isso que faz trazer atração. E, assim, o que você tem a dizer ou recomendar para o gestor de RH ou até mesmo pelo empresário que está entre os pequenos e médios? Como é que é seu olhar sobre essa tratativa, essa preocupação, esse zelo com as pessoas? Acho que o importante aí, Piazza, eu vejo o seguinte, aquela questão da força, capital e trabalho, de repente no passado ela manda quem pode e obedece quem tem juízo. Muito usado. Isso, sabe, ficou... A gente tem que pensar o seguinte, essas pessoas, elas podem produzir cada vez mais, mas elas precisam, tá claro para elas a importância dela no trabalho. Então, acho que um dos pontos que eu passo aí como recomendação é que, primeiro, tenha um desenho de onde você está e onde você quer chegar com a sua empresa. Tá vendo, pessoal? Essa é dica de ouro, hein? Isso é importante, né? A gente, nossa empresa está nessa situação e nós estamos... Mesmo que a empresa tenha 10, 5 pessoas... Não importa. Às vezes a gente não desenha um plano de viagem, às vezes você está... Boa, né? Às vezes, que nem eu sou casado, tenho 2 filhas, às vezes a gente fala, poxa, nós vamos fazer uma viagem. Você não faz um desenho no plano? Isso é o seu planejamento estratégico a curto prazo. Né? E às vezes até médio prazo, de repente você está programando uma viagem para daqui 2 anos, uma viagem... Claro. Então, é importante que a gente saiba, né? Onde nós estamos, onde nós queremos chegar. E com base nisso, a partir do momento que eu tenho isso bem desenhado, né? E quando falo bem desenhado, nós não estamos falando de ter, às vezes, uma mega consultoria, alguma coisa nesse sentido. Precisa ter a clareza no que se espera. Tendo isso desenhado, eu tenho como fazer o quê? Colocar as pessoas e mostrar a importância que a gente conta com cada uma delas para que a gente possa atingir esse resultado. Mensalmente ou periodicamente, informe essas pessoas como que nós estamos... A direção. Como é que está? Está indo bem? Tá. Feedback bem. Dá feedback. Não está indo bem? Comenta, não está indo bem. Só que é importante que a gente consiga traduzir. E um ponto importante não adianta liderar no grito. Você pode... liderar no grito. Essa foi, Se você for liderar no grito, só que acontece...
às vezes, quando a gente imagina que o público está perdido, a equipe está perdida, ao você liderar no grito, quem está perdido é o líder. O próprio líder. Demonstra, sabe o quê? Não segurança, não confiança e não sabe qual é o rumo realmente que a empresa está tomando. Então é importante que o RH, né, e as pessoas que estão nos assistindo consiga conectar a esse objetivo. Perfeito. Desenvolva um plano de carreira para as pessoas, plano de desenvolvimento. E quando a gente fala de plano de desenvolvimento, não é nada sofisticado, metodologia sofisticada. Eu preciso pegar essa pessoa que ela possa virar um motorista amanhã, ou esse motorista virar um líder amanhã, a pessoa administrativa virar um coordenador. Poxa, vamos trabalhar junto. Agora, a partir do momento que esses trabalhos foram sendo cumpridos e a empresa for crescendo, é importante que a gente tenha, além do feedback contínuo, é importante que a gente possa extrapolar assim e colocar um programa de reconhecimento e recompensa. Poxa, na hora que eu contei contigo para você arregaçar a manga da camisa e a gente trabalhar, você chegou, você estava junto comigo. Agora, poxa, eu vou pegar uma parte disso e vou fazer esse reconhecimento e recompensa. E um outro ponto importante, né, que eu vejo, isso aí é uma bandeira que a gente defende sempre, é a liderança. A liderança. Às vezes, se você tiver uma liderança que ela não seja uma liderança boa, ela vai fazer com que o negócio não aconteça. E às vezes a gente imagina que liderança forte é uma liderança que fica só na cobrança. Não. A liderança que ela consegue ter clareza e ela consegue buscar uma inspiração, ela traz as pessoas. Aquela questão da ditadura, ele consegue uma coisa que é chamada de adesão externa. A adesão externa é o famoso sim, senhor. Até eu arrumar um outro emprego ou até a hora que você der as costas, eu não vou cumprir o que você está fazendo, está me pedindo. Então, a partir do momento que a gente consegue mostrar com clareza... Viu só essa dica do já em forte. E o importante é ter uma tranquilidade e uma segurança que você está sendo claro na comunicação. Porque qual que é um grande erro na comunicação? A gente fala assim, eu já falei para eles. A comunicação não é aquela que você fala, é aquela que as pessoas entendem, né? E nessas questões do que as pessoas entendem, é importante que a gente também possa agir com empatia. E a empatia, se a gente pergunta, muitas vezes as pessoas falam, é simples que é empatia, é só me colocar no lugar do outro. Parte mas a parte mais crítica é eu me colocar no lugar do outro com a situação do outro. Porque às vezes as pessoas falam o seguinte, vou colocar todo mundo para muito simplista, intensamente, porque a pessoa gosta de hora extra. A pessoa gosta de uma hora extra, mas no final de semana ela quer jogar um futebolzinho, ela quer encontrar um amigo, porque está vindo uma visita. Tá certo. Sabe? Então a gente precisa ter uma preocupação que essas pessoas têm vida fora da empresa também. Eu acho que isso é importante a gente entender. Não tem aquela questão de falar, você da empresa é isso, você como não existe, pessoa, né? Não existe. A pessoa é uma pessoa 24 horas. Claro. Então a gente tendo essa preocupação, conseguindo conectar com o propósito, sabe? Da mesma forma que existe o propósito da empresa, a pessoa tem o seu propósito. E se esse propósito, quanto mais próximo ele tiver, mais a gente consegue fazer com que as pessoas se sintam realizadas e alcancem não só os resultados da empresa, mas principalmente o resultado que ele interessa também. Pessoal, olha, foi profunda essa dica. Eu acho que essas suas recomendações são valiosas. E eu quero te agradecer mais uma vez, viu? Já se foram lá 1 hora que a gente está conversando aqui, né? Que bom. E eu digo sempre assim, quando a hora passa, você não percebe que o papo foi bom. Que bom, que bom. Eu espero muito, muito mesmo. Obrigado, que você tenha continuado a ter sucesso na sua vida pessoal e na sua vida profissional. Amém. Muito bem, pessoal. E aqui finalizamos mais um podcast CH9 Ponto de Vista. Agradecendo mais uma vez a audiência de todo mundo e não esperem e fiquem atentos aos novos episódios do CH9 Ponto de Vista. Até breve. Muito obrigado.